Dá pra fazer R$ 1 milhão em uma semana, né? Eu fico encantado com a pessoa que consegue me ouvir 3, 4, 5 horas e não consegue sair com uma chave. É muito chula a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Quer mudar a sua realidade? Sim ou não? Não seja uma pessoa mediana. Quem vai numa palestra quer pirar e pagar pau pro palestrante. Ele saiu do nada, de uma sala abafada de call center, para um mundo onde milhões repetem o que ele diz. Um homem que transformou dor em discurso, fé em produto e opinião em poder. Cresceu ouvindo que não seria ninguém, que a vida era o que sobrou e que os sonhos eram luxo para poucos. Mas em vez de acreditar nisso, ele decidiu quebrar o sistema. Uns o chamam de gênio, outros de manipulador. Uns o veem como profeta, outros como vendedor de ilusões. Mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue negar uma coisa: Pablo Marçal virou um fenômeno social. Ele não vendeu apenas cursos, vendeu coragem, vendeu a ideia de que, se você não nasceu rico, pode aprender a pensar como um. Enquanto o país reclamava da crise, ele gritava: o problema não é o governo, é a sua mente. E essa frase virou combustível, virou movimento. Marçal construiu impérios com palavras. Desafiou empresários, políticos e até o próprio sistema que tentava calá-lo. Falou o que ninguém teve coragem de dizer e pagou o preço por isso. O homem que dizia: todo mundo nasceu para ser rico, também aprendeu da forma mais dura que quem não suporta o próprio sucesso é devorado pelo próprio eco. Ele não é só um coach, é um espelho da nossa era. Um tempo em que a fé virou estratégia, o palco virou púlpito e a influência vale mais do que ouro. Do caos nasceu um líder. Do ataque veio o personagem, e da rejeição veio o império. Pablo Marçal é o homem que dividiu o Brasil entre céticos e crentes, e no meio dessa guerra de opiniões, construiu sua fortuna mais valiosa, a de nunca precisar da aprovação de ninguém para continuar crescendo. Seja bem-vindo ao Arquivos da Fortuna. Hoje, abrimos o arquivo mais explosivo do Brasil moderno, a ascensão, as quedas e os segredos por trás da mente milionária de Pablo Marçal. Antes da fama, do luxo e das multidões, existia um jovem de Goiânia que atendia telefone e sonhava com liberdade. O nome: Pablo Marçal. Filho de família simples, cresceu ouvindo que o sucesso era para poucos. Trabalhou como atendente de call center, vendedor, corretor, e mesmo cercado de vozes o dia inteiro, vivia em silêncio com seus próprios sonhos. Enquanto os colegas reclamavam da vida, ele anotava ideias. Enquanto uns se conformavam com o salário, ele se perguntava: por que alguns enriquecem e outros continuam presos no mesmo lugar? Foi nesse questionamento que nasceu uma revolta boa, aquela que move quem não aceita o comum. Ele começou a estudar tudo: PNL, empreendedorismo, espiritualidade, psicologia, marketing e fé. Misturou Bíblia e mentalidade, propósito e ação. E dali, entre ligações e anotações, nasceu o primeiro rascunho do seu império: o método IP, Inteligência Emocional e Propósito. Um curso que prometia libertar as pessoas da prisão emocional, mas que, na verdade, libertou o próprio criador. O marketing era simples e direto: fé, atitude e resultado. O call center virou púlpito, o telefone virou microfone e o garoto comum virou líder de multidões. Ele não herdou fortuna, nem sorte, herdou coragem. Porque antes de ser milionário, Pablo Marçal foi inconformado. E esse inconformismo foi o combustível que tirou ele do anonimato e acendeu a faísca do império que viria depois. Enquanto o Brasil enfrentava crise, desemprego e desilusão, Pablo Marçal ensinava a pensar como milionário. Em meio ao caos, ele surgiu com uma mensagem que soava como heresia para uns e como libertação para outros. O problema não é o sistema, o problema é a sua mente. As redes sociais viraram o seu palco. Em poucos meses, o homem que antes falava para 10 pessoas passou a falar para milhões. Frases como "acorda para a vida" e "você nasceu para reinar" ecoavam em todos os cantos do país. Gente simples começou a repetir suas palavras, copiar seus gestos, vestir seu estilo. O fenômeno já não era mais um professor, era um espelho. Marçal virou marca. Vendeu cursos, mentorias, livros, palestras. Vendeu esperança e, com ela, lucidez. O que começou com R$ 500 na conta virou um negócio que movimentava milhões por mês. Mansões, carros de luxo, jatinhos particulares, investimentos em startups, imóveis, franquias, eventos lotados. O nome dele virou sinônimo de mentalidade e também de poder. Mas o mais impressionante não era o dinheiro.
era a fé com que as pessoas acreditavam nele. Ele construiu não só a riqueza, construiu uma legião, só que todo império tem um preço, e junto com os milhões, vieram os olhares, as críticas, os julgamentos, as dúvidas, porque onde há poder, há controvérsia, e o homem que vendia o impossível começava a provar que, de fato, o impossível vende. Ele lançou um debate e virou manchete. 1 bilionário versus 30 pobres. Um título simples, mas carregado de pólvora. Em menos de uma semana, o vídeo explodiu. Milhões de views, milhares de comentários e uma enxurrada de gente tentando entender. Como um homem que começou em um call center, agora falava como se fosse dono da chave da riqueza. No vídeo, ele cutuca o Brasil inteiro. Enquanto uns vivem como pobres, outros vendem a mente e lucram milhões. Pablo Marçal não estava mais só motivando pessoas. Ele estava vendendo esperança, em formato de curso. O marketing era cirúrgico. As frases eram simples, mas carregadas de fé e provocação. Você não precisa ser rico para pensar como rico, mas precisa pensar para começar a ser. Resultado: uma multidão hipnotizada. Cursos, mentorias, grupos exclusivos, eventos presenciais. E o que começou como um canal de desenvolvimento pessoal virou uma máquina milionária de conversão emocional. Gente vendendo carro para comprar vaga. Gente acreditando que com o boleto pago, a vida ia mudar. E do outro lado, Pablo sorrindo no palco, rodeado de luzes, câmeras e aplausos. O homem que um dia atendeu o telefone em Goiânia, agora faturava milhões por mês com a promessa de libertar a mente das pessoas. Mas foi aí que a polêmica nasceu. Porque quando o milagre vira produto, a fé vira ferramenta. E o limite entre transformação e manipulação fica cada vez mais fino. A pergunta passou a ecoar: ele está ajudando as pessoas? Ou apenas descobriu o jeito mais lucrativo de vender motivação? Para uns, ele é o símbolo do empoderamento. Para outros, um coach messiânico que monetiza crenças. E o mais impressionante é que ele nunca negou a crítica. Pelo contrário, ele a transformou em marketing. Disse em uma de suas palestras: "Falam que eu vendo curso. Claro que vendo. Porque o que eu ensino vale muito mais do que o preço que cobro." A plateia foi ao delírio. E, naquele momento, a narrativa se consolidou. A polêmica não era acidente, era estratégia. Cada corte de vídeo, cada meme, cada crítica virava divulgação gratuita. E no jogo da atenção, quem apanha demais acaba virando assunto. O nome Pablo Marçal se tornou um fenômeno, sinônimo de poder para uns e de oportunismo para outros. Enquanto os haters postavam vídeos criticando, ele vendia mais cursos. Enquanto uns escreviam charlatão nos comentários, outros digitavam o número do cartão para garantir a próxima mentoria. E no final, a matemática era simples. Quanto mais ele era odiado, mais ele lucrava. A cada polêmica, um lançamento. A cada ataque, uma venda. E assim, ele construiu algo que poucos conseguem. Um império baseado na dúvida e sustentado pela curiosidade do povo hoje. Porque o ser humano não resiste a uma promessa. E quando a promessa vem embalada em fé, com palco, luzes e palavras bonitas, ela deixa de ser discurso e vira espetáculo. No fim, a polêmica já não era mais sobre ele, era sobre nós, sobre o quanto estamos dispostos a pagar para acreditar que existe um atalho para o sucesso. E talvez essa seja a verdadeira genialidade de Pablo Marçal, ter vendido a ideia de liberdade e ficado livre ele mesmo. Porque enquanto o Brasil debate se ele é gênio ou farsante, ele já está no próximo palco, com a próxima turma, vendendo a próxima revolução da mente. E a pergunta que fica é simples e desconfortável. Você está comprando um curso ou está sendo parte do curso dele? Por trás das manchetes, existe estratégia. Pablo Marçal não chegou onde chegou por acaso. Cada passo, cada aparição, cada frase aparentemente espontânea foi parte de um plano calculado para transformar influência em patrimônio. Enquanto uns lutavam por seguidores, ele construía empresas. Enquanto muitos vendiam promessas, ele montava um ecossistema milionário que mistura negócios, fé e persuasão. Marçal entendeu cedo que o verdadeiro poder não está em ter dinheiro, mas em controlar a atenção. E a partir disso, criou uma estrutura digna de corporação internacional. Companhias de marketing digital, fundos imobiliários, startups, editoras, centros de treinamento e plataformas próprias de conteúdo. Ele não era mais um palestrante, era uma engrenagem, e a máquina era ele.
Os eventos passaram de salas pequenas para estádios lotados. As mentorias, que antes custavam poucos reais, passaram a valer 10 mil, 15 mil, 20 mil por vaga. E mesmo com os preços subindo, as filas continuavam. Marçal transformou o aprendizado em espetáculo. O palco virou templo, o microfone, uma coroa. Gente chorando, vibrando, declarando prosperidade. Ele criou uma comunidade fiel que o defende, o segue e o enxerga não só como professor, mas como símbolo. E o mais impressionante é que, ao contrário de muitos, ele nunca se escondeu da polêmica. Usou ela como combustível. Cada crítica era repostada, cada ataque virava argumento. Enquanto o Brasil discutia se ele era um gênio ou um charlatão, Marçal faturava, em silêncio, com planilhas e estratégia. Ele entende de narrativa, de marketing, de comportamento humano. Sabe que o cérebro ama extremos, e por isso ele nunca tentou ser neutro. Amor ou ódio pouco importa. O importante é que o nome Pablo Marçal não saia da boca do povo. Ele aprendeu a dominar o jogo da atenção e transformou essa habilidade em império. Hoje, o menino de Goiânia que sonhava com liberdade é CEO de um legado multimilionário. E talvez essa seja a parte mais poderosa da sua história, que o verdadeiro sucesso não é ser admirado, é ser impossível de ignorar. Setembro de 2024. O Brasil inteiro estava assistindo. Não era só mais uma eleição, era o choque entre o sistema político e o sistema digital. De um lado, os velhos nomes da política. Do outro, Pablo Marçal, o influenciador que falava de fé, propósito e mentalidade, como se governar fosse mudar o mindset. Durante um debate na TV Cultura, o jornalista Datena, irritado com Marçal, arremessou uma cadeira contra ele. O estúdio parou, e a política brasileira nunca mais foi a mesma. O vídeo viralizou, e Marçal, mestre da narrativa, transformou o golpe em vitrine. Frases como "o sistema tentou me calar" e "ninguém cala quem nasceu para reinar" dominaram as redes. A tragédia virou estratégia, o algoritmo, seu novo palanque. Mas o sistema reagiu. Em fevereiro de 2025, o TRE-SP declarou Pablo inelegível por 8 anos, acusando-o de abuso de poder e autopromoção eleitoral. Pouco depois, suas redes foram suspensas. O nome Pablo Marçal sumiu das buscas. Só que o silêncio virou combustível. Hashtags como "cast calaram a propósito" explodiram. Quando ele voltou, postou: "Ninguém pode calar um propósito". Em 24 horas, 10 milhões de visualizações. Barrado nas urnas, censurado nas redes e transformado em mártir pelo público. Porque na era digital, quanto mais tentam apagar alguém, mais visível ele fica. Pablo Marçal, o homem que levou uma cadeirada e fez conteúdo, que foi declarado inelegível e virou símbolo, que fez da censura um holofote e do sistema, o seu pau. Esse foi mais um episódio do Arquivos da Fortuna. Aqui, a gente não julga o sucesso, a gente o entende, porque por trás de toda fortuna existe uma história. A de Pablo Marçal mostra que fé move multidões, que palavras viram empresas e que até a polêmica pode gerar poder. O mesmo mundo que te critica quando você tenta, é o que te aplaude quando você vence. Então não espera a sorte, cria a sua. Erra, aprende e continua. Fortuna nenhuma começa no luxo, começa na coragem de agir, de insistir, de recomeçar. O sucesso é construído, tijolo por tijolo. E se esse vídeo te inspirou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Porque no Arquivos da Fortuna, os sonhos viram impérios. E a próxima grande história pode ser a sua.